Bom dia, meus amores! Estamos começando mais uma aula, né? Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem, que tenham realizado a atividade enviada ontem, que tenham compreendido, né? Estamos iniciando as nossas revisões, como eu falei para vocês na aula anterior. Durante essas aulas e as próximas, nós estaremos realizando nossas revisões de conteúdo para a realização das atividades avaliativas, certo? Nessa unidade vamos fazer diferente. Na unidade anterior, as avaliações foram enviadas para casa e vocês não tiveram aulas, videoaulas durante esse período. Nessa unidade será diferente, vocês terão todos os dias videoaulas com revisões para serem realizadas as avaliações, tá bom? Para facilitar para vocês, para ajudar, certo? Nós vamos fazer dessa forma. Todo dia vai ter uma videoaula com uma pequena revisão do conteúdo que vocês vão aplicar na atividade avaliativa. Essas atividades são mais para verificar como está o desenvolvimento de vocês, se estão aprendendo, quais são as dificuldades que ainda existem para serem trabalhadas e assim vocês avançarem muito mais, tá bom? Então hoje nós vamos fazer diferente. Teremos duas atividades. Uma atividade de história e outra atividade de língua portuguesa, para revisarmos os nossos conteúdos. Em língua portuguesa, o último assunto dado foi sobre os sinais de pontuação, então a atividade de hoje será sobre isso também, sobre a pontuação, mas em específico o uso do ponto final, tá bom? Nós vimos sobre o ponto de interrogação, de exclamação e o ponto final. Hoje trabalharemos exclusivamente com o ponto final. Em história, vamos fazer a revisão do nosso conteúdo sobre as famílias, certo? Então, para começar a nossa aula, vamos iniciar já com a nossa atividade de matemática que foi enviada ontem, realizando a correção. Essa atividade também já foi dando início às revisões. Nós trabalhamos sobre o par, o ímpar, dúzia, meia dúzia, as dezenas, não é? Então, são conteúdos que vocês viram ao longo das nossas aulas da nossa segunda unidade. Então, vamos iniciar. Espero que já estejam com os livros abertos. Na página 261, com a nossa primeira questão sobre composição de números. Componha os números. A. 90 mais 3 é igual a... Vamos ver aqui. Na letra A, 90 mais 3 é igual a 93. Compondo esses números, vamos pegar aqui o primeiro, número 9, indicando que são 9 dezenas, não é? Mais o 3, que vai dar o 93. Vamos unir, compor os números dessa forma, totalizando o 93, certo? E ao lado vocês deveriam escrever como se lê esse número. 93, certo? Na letra B, temos 50 mais 5. Aqui, pegamos o primeiro número aqui, o 5, que indica a dezena, que são 5 dezenas, mais o outro 5. 50 mais 5 é igual a 55. Certo? Número 2. Veja o que foi feito e depois complete. 30 mais 8 é igual a 38. E aqui, escrito por extenso, 38. Nós temos aqui, né, lápis, o lápis de cor, hidrocor. Temos aqui 3 dezenas. Cada caixinha aqui possui 10 unidades. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos aqui 3 dezenas, que é igual a 30, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. 30 mais 8 é igual a 38. E aqui, no segundo caso, nós temos
5 dezenas, porque cada fileirinha dessa possui 5, não é, borrachas, e 4 unidades. Então, 50 mais 4, que é igual a 54. Já tem aqui escrito por extenso 54. Vocês só iriam aqui compor os números acima. No último caso, não tem aqui os números indicados, nem escrito como se lê, escrito por extenso. Então, vocês que deveriam completar todas as informações. Vamos ver qual vai ser o número que vamos colocar aqui no primeiro tracinho? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Se são 7 dezenas, são 70 unidades, porque cada dezena possui 10 unidades. Então, 70 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. 70 mais 6 é igual a 76. Como nos outros casos, nós compomos unindo o primeiro número aqui que indica as 7 dezenas mais as 6 unidades, que é igual a 76, que fica escrito assim. 76, certo? Número 3. Qual é a soma? Complete os espaços. A. 70 mais 4 é igual a... Aqui já tem, não é, escrito por extenso, então vocês já sabem a resposta. É igual a 74, mas deveriam colocar os algarismos aqui. 70 mais 4 é igual a 74. Letra B, 50 mais 7 é igual a 50 mais 7. Nesse caso aqui não tem escrito por extenso, vocês que deveriam escrever. Então, 50 mais 7 é igual a 57, porque temos 5 dezenas mais 7 unidades. 57. E escrevemos assim. 57. Essa é a resposta aqui da letra B do número 3. Vamos para o número 4 agora. Quais são as parcelas? Complete. A. 37 é igual a 30 mais... Aqui já a decomposição, que é o contrário de compor. 37 é igual a 30 mais... Vou apagar aqui. 37 é igual a 30 mais 7, certo? 37. Letra B, 66 é igual a... Decompondo o número 66, escrevemos o que aqui no primeiro quadro? A dezena. 66 é igual a 60, porque temos 6 dezenas, mais 6 de 6 unidades. 66 é igual a 60 mais 6. E escrevemos dessa forma. 66, certo? Vamos para a última página. Iniciando aqui no número 2. Como eu falei para vocês, o número 1 nós iríamos anular, não iríamos responder, porque é uma questão que deveria ser respondida na sala de aula. Como vocês estão tendo aulas em casa, aulas online, nós vamos pular essa questão e ir direto para o número 2. Circule a sacola que tem um número ímpar de laranjas.
uma dúzia, meia dúzia, uma dezena e meia dezena. Em uma dúzia, nós temos 12 laranjas. 12 é par ou ímpar? 12 é par, porque é terminado com o número 2, sendo que o número 2 é par. Então, torna o 12 par também. Meia dúzia são 6 laranjas, que também é um número par. Lembrando que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8 e todos os números terminados por esses. Os números terminados pelo 0, 2, 4, 6 e 8. Então, uma dúzia com 12 laranjas são par, é um número par. Meia dúzia com 6 laranjas também é um número par. E uma dezena? Uma dezena nós temos 10 unidades. O 10 é terminado pelo número 0, então também é um número par. E em meia dezena nós temos 5 unidades, 5 laranjas. 5 é um número par ou um número ímpar? É um número ímpar, não é? Então deveriam circular aqui a última sacola, que possui meia dezena, 5 laranjas, certo? Número 3. Felipe comprou 100 canudinhos para a festa de aniversário de Bibi. Ao final da festa, restaram 10 canudinhos. Quantas dezenas de canudinhos foram usadas na festa de Bibi? Se ele comprou 100 canudos e restou 10 canudinhos, quantos foram usados? Vamos ver. Ele comprou 100 canudos. Restou 10. Então, vamos diminuir aqui. 0 menos 0 igual a 0. 0 menos 1 não tem como. Então, vamos pegar aqui este 1 emprestado, como já fizemos antes, colocar aqui, olha, acima do 0, transformando em um número 10. 10 menos 1 é igual a 9. Então, ele gastou 90 canudos. Comprou 100 canudos e sobrou apenas 10. Então, foram usados 90 canudos. Então, de 90, quantas são as dezenas? Lembrando que uma dezena possui 10 unidades. Então, 90 é igual a 9 dezenas. Como é uma dezena inteira, não tem unidade sobrando, nós pegamos aqui o primeiro número aqui, ó, o número 9. Então, ele usou 9 dezenas, 90 canudinhos, certo? A última questão é o número 4. Pinte da mesma cor as diversas escritas de um mesmo número. 23, 42, 37 e 91. Ao lado nós temos aqui 20 mais 3. 20 mais 3 é igual a 23. Então, deveriam pintar da mesma cor, tanto o 23 escrito por extenso e aqui, olha, a composição, 20 mais 3. Agora, temos aqui 40 mais 2, que é igual a 42. Então, deveria pintar da mesma cor o balãozinho aqui, que indica 42 e 40 mais 2. Agora temos aqui 30 mais 10 mais 2, que é igual a 42. Então, temos dois casos aqui de 42 até agora. 40 mais 2 e 30 mais 10 mais 2 também totaliza 42. Então, devem ser pintados da mesma cor. Por exemplo, pintar de azul. Tanto 42 escrito por extenso, quanto 40 mais 2 e 30 mais 10 mais 2. Deveriam ser pintados da mesma cor. Agora, ao lado temos 10 mais 10 mais 3, que é igual a 23. 10 mais 10 é igual a 20, 20 mais 3, 23. Então, deveria pintar aqui, olha, da mesma cor. O 20 mais 3
e o 10 mais 10 mais 3, assim como no caso aqui escrito por extenso. Agora temos 20 mais 17, que é igual a 37. Então, aqui temos no terceiro aqui, quadrinho, escrito por extenso 37. Então, deveriam pintar aqui de vermelho, como indica este balão aqui. 20 mais 17 é igual a 37. 30 mais 7, composto também totaliza 37. Então, deveriam pintar de vermelho também. Agora temos 90 mais 1, que é igual a 91. O 91 está aqui indicado pela cor amarela. Então, deveriam pintar 90 mais 1 de amarelo e aqui escrito por extenso 91 de amarelo também. Por último, temos 20 mais 20 mais 2. 20 mais 20 é igual a 40. 40 mais 2 é igual a 42. Então, esse quadro aqui deveria ser pintado também de azul, assim como nos outros casos que totaliza 42, certo? Então, voltando, 23 pintado de rosa, 20 mais 3 pintado de rosa, 10 mais 3 também deveriam pintar de rosa. Agora, 42 deveriam pintar de azul, nos casos de 40 mais 2, 30 mais 10 mais 2 e 20 mais 20 mais 2. Esses quadrinhos deveriam ser pintados de azul. 37, o balão indicado é vermelho. Então, todas as somas aqui que totalizarem 37 deveriam ser pintadas de vermelho, que são 20 mais 17 e 30 mais 7. Por último, temos o 91, amarelo. Deveriam pintar de amarelo o quadrinho que está escrito 90 mais 1 e aqui onde está por extenso 91, certo? Se errar alguma questão, aproveite esse momento que realizamos a correção para voltar e corrigir, refazer a questão para que não fique errado e não reste dúvidas depois no momento de estudar para as atividades avaliativas, tá bom? Então, a nossa atividade de ontem encerrou aí nessa questão da página 262, certo? E nas próximas aulas, na próxima semana, daremos continuidade com as nossas revisões de matemática, certo? Agora vamos dar início às nossas atividades do dia. Como eu falei para vocês, realizaremos duas atividades hoje, uma de história e uma de língua portuguesa. Vamos começar com a de história. Em história, nessa unidade, nós estudamos sobre os diferentes formatos de famílias, né? Temos famílias indígenas, famílias tradicionais, em que existem o pai e a mãe juntos criando os filhos, né? Famílias formadas apenas pelo pai, pela mãe, por avós, tios, famílias adotivas também, né? São aquelas famílias em que adotam uma criança, onde não tem filhos ou quando tem, mas desejam adotar, criar uma criança que mora num abrigo ou que necessita de cuidado, não é? E também tínhamos as famílias do passado que nós estudamos, né? As famílias dos patrões, famílias ricas, né? O cotidiano deles como era diferente, que o pai que era quem dominava, que mandava em tudo. Os homens podiam sair, podiam trabalhar, podiam estudar e as mulheres tinham que ficar em casa, né? Cuidando dos afazeres, aprendendo a costurar desde criança, aprendendo a cozinhar, né? Elas não tinham esse direito de trabalhar fora, de estudar, como temos hoje em dia. Então, era um tempo bem diferente. E, junto dessas famílias, existiam as famílias de escravos, que eram servos desses patrões. E eram famílias que muitas vezes eram separadas, não é? Quando vinham da África, eram separadas, cada pessoa era comprada por um senhor e elas sofriam por conta disso, não é? E as crianças que nasciam filhos de escravos também se tornavam escravos, até que surgiu a lei do ventre livre e a partir daquela data as crianças nascidas já tinham liberdade, não eram mais escravizadas como seus pais. Então, nós vimos ao longo dessa unidade que existem muitas famílias diferentes, que nenhuma família é igual à outra.
a sua família é de um jeito, a minha família é de outro, a família do seu coleguinha tem outro formato. Então, cada família é de um jeito, porém, em todas deve existir amor, respeito, atenção, compreensão, carinho, não é? E união. Então, hoje nós vamos trabalhar com algumas questões a respeito de tudo isso que nós estudamos, onde você vai falar o que entendeu sobre o que é ser família, como é a sua família, certo? A importância da convivência familiar para você. Então, vamos iniciar aqui na página 160 do nosso livro de história, onde tem aqui Vamos Lembrar. Quando fala vamos lembrar, você já entende que é uma revisão. Vamos rever o que nós estudamos, ver o que você compreendeu sobre tudo isso ao longo desse percurso. Então vamos lá? Ao estudar o tema Histórias de Famílias, quais descobertas você fez? Número 1. Quais pessoas fazem parte da sua família direta? Nós sabemos que existem famílias muito grandes, formadas, com vários parentes, primos, tios, primos de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Mas quem é a sua família direta? A família que vive com você, que tem aquele contato com você. Quem é a sua família direta? Quem faz parte? Como é formada a sua família direta? Número 2. O que você considera mais importante na sua convivência familiar? Para você, o que é mais importante, o que é essencial, que não pode faltar, que você valoriza muito na sua convivência, no seu cotidiano diário com sua família? Você vai escrever aqui. E número 3. É possível viver sem a família? Por quê? Ao longo das nossas atividades, das nossas aulas, você aprendeu a importância familiar, a importância de termos família, de termos esse amor, esse respeito, esse convívio. Então, vendo tudo isso e de acordo com o que você compreendeu sobre isso, é possível viver sem a família? Viver sozinho no mundo, sem ter ninguém? Por quê? Você acha que é possível, que isso pode acontecer, viver sem a família, ou você acha que não? Você vai explicar, dizer por que você tem essa opinião, seja positiva ou negativa. Eu não quero aqui que digam apenas, é possível, ou não é possível. Sim, não. Você vai dizer se você acha possível ou não, mas complementar dizendo o porquê dessa opinião. Por que você acha possível ou por que você não acha possível viver sem a família, certo? Então, aqui abaixo tem algumas indicações de livros sobre o tema que vocês podem pesquisar, tentar encontrar até na internet, para entender um pouco mais sobre esse universo familiar, sobre a importância da família. Temos aqui Convivendo com a Família, Minha Família é Colorida, Quando Eu Era Pequena e Somos Um do Outro. São algumas indicações de livros que vocês podem pesquisar para ler, para se inteirar um pouco mais sobre as famílias e os diferentes formatos, tá bom? Então, a nossa atividade de história é essa, é bem curta, apenas 3 questões que vocês vão responder de acordo com o que vocês compreenderam sobre as famílias, sobre a família de vocês, o cotidiano e a vivência de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos agora para a explicação da nossa atividade de língua portuguesa, certo? Sobre o uso do ponto final. A atividade começa na página 307 do nosso livro de língua portuguesa. Número 1. No texto a seguir, os pontos finais foram retirados de propósito. Leia. Mudança radical. As sapas põem seus ovos na água e os filhotes começam a se desenvolver dos ovos, saem girinos que nadam bem usando a cauda aos poucos. As patinhas vão crescendo e a cauda diminuindo, assim que ficam com a mesma aparência de um sapo adulto. Saem da água. Olha como fica sem a pontuação correta, sem o uso do ponto final, Como já falei para vocês já têm conhecimento, o ponto final é utilizado no final das frases para declarar, em frases declarativas, em frases afirmativas,
certo? Então, nesse texto aqui, os pontos finais foram retirados. Não tem nenhum ponto final e o texto fica assim, sim, não é? Um entendimento sem uma compreensão, porque nós lemos ele diretamente. Nós lemos sem dar o ponto necessário, as pausas necessárias. Então, a partir da leitura desse texto, assim, sem o ponto final, você vai realizar as questões a seguir. Cada ilustração a seguir corresponde a uma informação do texto acima. Escreva os textos pontuando-os e usando letras maiúsculas no início das frases. Então, como vocês podem observar, apenas no começo aqui do texto é usada a letra maiúscula. No restante não tem nenhuma letra maiúscula porque os pontos finais foram retirados. Vocês sabem que após o ponto nós utilizamos letra maiúscula. Como vocês já viram, as letras maiúsculas são usadas em nomes próprios e no começo de frases. Então, para utilizar a letra maiúscula aqui corretamente, é necessário pontuar corretamente também, tá bom? Então, vocês vão observar as imagens aqui e identificar qual trecho desse texto que está falando sobre essa imagem, que representa essa imagem. Você vai escrever aqui utilizando a pontuação correta, o ponto final e a letra maiúscula. Na primeira imagem, vocês podem ver aqui, não é? Que são ovos, os ovos das sapas. Qual a parte aqui do texto que fala sobre os ovos, não é? Quando as sapas põem os ovos. Você vai encontrar aqui qual o texto referente a essa imagem e escrever utilizando a pontuação e a letra maiúscula. Na segunda imagem, nós temos aqui pequenos girinos, que são, não é? Quando saem dos ovos, eles são girinos. Estão nessa fase de desenvolvimento. Então, você vai procurar no texto a parte que fala sobre os girinos e escrever aqui. A terceira imagem, nós temos aqui, não é? O sapinho já se formando, as patinhas crescendo, uma cauda. Então, assim como nas outras, você vai voltar no texto e encontrar a parte que fala sobre essa fase aqui de desenvolvimento e escrever utilizando a letra maiúscula no início das frases e colocar o ponto final onde deve ser colocado. Por último, nós temos aqui já na última fase, já desenvolvido, não é? Com a aparência de um sapo adulto quando já saiu da água. Então, qual a parte do texto, qual o trecho que trata sobre essa última fase de desenvolvimento? Quando já tem a aparência de um sapo adulto, você vai encontrar e, assim como nas anteriores, escrever aqui com letras maiúsculas e utilizando o ponto final corretamente. Agora vamos para o número 2. No texto a seguir, existem 3 frases. Separe-as com um traço. Então, nesse texto, apesar de só ter no começo a letra maiúscula, aqui existem 3 frases que vocês devem separar utilizando um traço, fazendo um tracinho separando cada frase. Tá bom? Então vamos lá? Os tubarões não dormem como nós quando estão cansados. Esses peixes passam a nadar mais lentamente, fazendo o coração bater bem devagar. Os tubarões não fecham os olhos, pois não possuem pálpebras. Então, esse texto, assim como no anterior, a pontuação aqui não está sendo utilizada corretamente, as letras maiúsculas também não. Apenas no começo do texto nós temos a letra maiúscula e no final temos o ponto final. Porém, aqui existem 3 frases que devem utilizar letra maiúscula ao serem iniciadas e ponto final ao serem terminadas. Você vai identificar quais são essas frases e separar com um traço. Agora, continue a escrever o texto, pontuando-o e usando letra inicial maiúscula depois do ponto final. Então, aqui você vai completar, né, que ele já está iniciado, utilizando a letra maiúscula e o ponto final, de acordo com as separações que você realizar aqui anteriormente. Os tubarões não dormem como nós. Quando estão cansados, esses peixes, e vocês vão completar aqui com o restante desse texto, bom?
Lembrando de usar as letras maiúsculas no lugar correto e o ponto final também, certo? A nossa atividade encerra aqui, nessa última questão da página 308. Então, hoje vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque são 2 atividades, porém, as questões são poucas, não é? E são assuntos que vocês já viram, já têm conhecimento, é apenas uma revisão. Então, prestem bastante atenção no momento de realizar, prestem atenção também em tudo que foi dito aqui em nossa aula, para que vocês consigam fazer essa atividade com uma maior facilidade e também no momento de realizar a atividade avaliativa, vocês lembrem o que foi estudado, o que vocês viram, o que responderam, tá bom? Então, na aula de amanhã, nós realizaremos mais uma revisão, a revisão de geografia, tá bom? E aguardo vocês amanhã, assistam as aulas, porque eu sei que tem alunos que não estão assistindo as aulas todos os dias, eu vejo lá todo dia no canal, quem está acompanhando, quem não está. Então, quem não está assistindo a aula sabe, não é? De quem eu estou falando. Então, assistam às aulas, realizem todas as atividades, tá bom? Porque tudo isso está sendo avaliado e como vocês não estão vindo diariamente para a escola por conta da pandemia, das nossas aulas estarem sendo remotas, aulas online, é assim que as presenças de vocês são contabilizadas, tá bom? De acordo com as aulas que vocês assistem no canal, as atividades que vocês realizam. E se vocês não assistirem às aulas, vão receber falta. E no final do ano serão reprovados, infelizmente, não é? Se não realizar tarefas, se não realizar o que a pró solicita, infelizmente não vai ter como ser aprovado no final do ano. Então, assistam, realizem todas as tarefinhas. Se tiver alguma dúvida, me procurem, que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma, tá bom? Então, até amanhã, fiquem todos com Deus e um grande beijo. Tchau, tchau.